Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Fábio de Souza Camargo, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, procurador do Ministério Público Michael Richard Heiner, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Tiago Cordeiro. Submeto a ata número 23, de 31 de julho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. A palavra está livre. Para o relato da pauta. Presidente. Vossa Excelência. Fazer uma devolução que eu. Tem a palavra. Por gentileza, gostaria de. Ao ilustre conselheiro Nestor, fazer a devolução do processo 219.102/11. Obrigado. Está devidamente anotado. A palavra livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Obrigado. Ilustre presidente e conselheiro Nestor Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com prestação de contas e transferências, processo 125.857/12, município de Corbélia. Transferência recebida da Secretaria de Educação, exercício 2011, para adesão ao programa de transporte escolar. Mesmo devidamente citado, o gestor não apresentou qualquer manifestação. A diretoria de análise de transferência concluiu que as contas estão irregulares pela discrepância de informações referente ao saldo remanescente de 2011 com o saldo inicial de 2012. Sugeriu aplicação de multa. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Acompanha as manifestações uniformes pela irregularidade das contas, referente à gestão do senhor Eliezer José Fontana, prefeito, com aplicação de multa administrativa ao gestor, pelo não encaminhamento no prazo fixado dos documentos e informações solicitados. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação, 612.761/8. Preve São José Autarquia de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de São José dos Pinhais. O interessado é Consuelo Artman Peixoto. Aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, concedido à servidora ocupante do cargo de médico no município de São José dos Pinhais. O processo foi encaminhado em diligência aos municípios de Curitiba e São José dos Pinhais para esclarecimentos acerca de eventual acúmulo indevido de cargos, pois a servidora teria ocupado por um período 3 cargos de médico. O município de São José dos Pinhais informou que a servidora assumiu 2 cargos de médico. Em um cargo foi nomeada a partir de setembro de 95 e no segundo nomeada a partir de janeiro de 2002. O município de Curitiba informou que a servidora foi admitida em outubro de 1982 e em maio de 2000, em ambos para o cargo de médico, e que foi exonerada em janeiro de 2006 por intermédio de processo administrativo instaurado em razão de abandono de cargo. Diretoria Jurídica, analisando as informações, apontou a possibilidade de ter havido acúmulo indevido de cargos públicos a partir de maio de 2000, 3 cargos, e a partir de janeiro de 2002, 4 cargos, até janeiro de 2006, data da exoneração dos 2 cargos de médico no município de Curitiba. Sugeriu a instalação de tomada de contas extraordinária para apurar eventual responsabilidade dos agentes políticos e da servidora. E considerando que atualmente não há notícias de acúmulo indevido de cargo em virtude das exonerações ocorridas, a diretoria jurídica concluiu pela legalidade e registro da aposentadoria. O Ministério Público opinou favoravelmente ao registro, seguindo a diretoria, e instauração de procedimento próprio para apuração do eventual acúmulo ilegal de cargos.
Tendo em vista que comprovadamente não há mais o acúmulo indevido de cargo e que o município de Curitiba adotou todas as medidas legais cabíveis com a exoneração da servidora por abandono de cargo, o voto é pela legalidade e registro da aposentadoria. Caso existam dúvidas quanto à questão, ressalto que o meio correto não é através do procedimento de aposentadoria, uma vez que o caso da servidora mostrou-se encerrado. E esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Relatório de inspeção 227969/09, Associação Paranaense de Reabilitação. Interessados: Cadre Massuda, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria do Estado de Obras Públicas. Inspeção determinada através de acordo da primeira Câmara para análise da execução do convênio firmado entre a Secretaria da Saúde e a Associação nos exercícios financeiros de 2005 e 2006 para a construção e implantação do Centro de Reabilitação, bem como a aquisição de equipamentos. O relatório de inspeção apontou 5 achados, considerados irregulares. Em sede de contraditório, a Associação e a Secretaria da Saúde apresentaram contrarrazões em relação às impropriedades apontadas. Analisando as defesas, a Diretoria de Análise de Transferência esclareceu. Primeiro, com relação ao achado 1, instabilidade jurídica contra a cessão de direito de superfície estabelecido pelo convênio. Manteve a irregularidade, pois, considerando disposição expressa no Código Civil, o ato de cessão de direito de superfície deve ser realizado por meio de escritura pública registrada no cartório do registro imóvel, o que não foi feito. E que, de nada adianta previsão no convênio se na prática o ato não é realizado. Quanto ao achado 2, despesas com CPMF e imposto de renda, entendeu a diretoria que as despesas resultaram em situação antieconômica ao erário estadual, tendo em vista que a entidade privada serviu apenas de intermediária na execução do convênio, cabendo ao poder público a realização do procedimento licitatório e o pagamento da totalidade das despesas. Com relação à ausência da documentação, achado 3, houve apresentação parcial dos documentos, permanecendo ausentes documentos necessários à análise da execução do convênio. O achado 4 relatou que o hospital ainda não se encontrava em pleno funcionamento, sendo solicitados esclarecimentos à Secretaria de Saúde pela demora na operacionalização do empreendimento. Em resposta, a Secretaria informou que colocou o hospital em funcionamento em 2008, mas a diretoria, considerando que a visita da equipe de inspeção ocorreu entre 14 e 18 de setembro e que constatou in loco a não operacionalização da unidade hospitalar, concluiu que permanece sem resposta este questionamento. Com relação às falhas nas obras do hospital detectadas pelo engenheiro da equipe da inspetoria, achado 5, não houve manifestação pelos interessados. Concluiu a Diretoria de Análise e Transferência pela aprovação do relatório com a irregularidade do objeto inspecionado e a adoção de medidas de apensamento do relatório a processo de transferência voluntária. O Ministério Público concordou com o apensamento sugerido e, considerando que os achados apontam irregularidades que podem resultar na existência de dano ao erário público, opinou pela conversão de ambos os processos em tomada de contas extraordinária. Solicitou também a juntada da certidão de matrícula atualizada do imóvel com a respectiva averbação de construção realizada ou da certidão negativa da obra emitida pela Secretaria da Receita Federal. Sugeriu ainda quem deve figurar como responsável na tomada de contas extraordinárias a ser instaurado. Motivado o respectivo contraditório, sendo que as razões apresentadas não foram suficientes para modificar integralmente as irregularidades encontradas, acompanho a instrução do processo e voto pela aprovação do relatório com apensamento deste ao processo de transferência voluntária apontado pela Diretoria de Análise de Transferência e a subsequente conversão em tomada de contas extraordinária de acordo com a resolução 07/2006 deste Tribunal. Acata a manifestação do Ministério Público contra os responsáveis que devem figurar na tomada de contas, mas deixo de aplicar as penalidades sugeridas, pois entendo que isto deve ser feito em época oportuna no procedimento de tomada de contas extraordinário. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Seguinte ao 646-256/11, município de Sarandi. Os interessados são Carlos Alberto de Paula Júnior, Marcelo Rodrigues de Lima, Ogmar Luciano da Silva e o Anderson Mendes da Silva. Uma inspeção realizada junto ao município em cumprimento ao plano anual de fiscalização desta Corte, compreendendo o período de janeiro a junho de 2011. Oportunizado ou contraditório, apresentadas e analisadas as razões de defesa, a Diretoria de Contas Municipais ressaltou que restaram mantidas as seguintes irregularidades. Achado 1. Consistência e fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM, pagamento de despesa com cheque. Achado 2. Contratação de empresas fornecedoras de serviços médicos para o pagamento de plantões no setor de urgência/emergência e unidades básicas de saúde, sem o competente processo licitatório. A unidade técnica surgiu a aplicação de multa e ainda converteu em ressalva os outros achados da inspeção. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da DCM. O relatório encontrou inconsistências que redundaram na configuração de irregularidade e as razões de defesa não foram suficientes para modificar o entendimento inicial. Assim, eu voto, senhor presidente, e ela é pela aprovação do relatório e subsequente conversão em tomada de contas extraordinária. Deixe explicar as penalidades sugeridas, pois entendo que isto pode ser feito em época oportuna no procedimento de tomada de contas extraordinária. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Seguinte, é uma prestação de contas anual 67889/13 do município, a Câmara Municipal de Paulo Frontin. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Acompanha as manifestações uniformes pela regularidade das contas do senhor Hernani José Kruck, presidente da Câmara. É voto. Está em discussão. Aprovado. 184-4233, Câmara Municipal de Abatiá. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinam favoravelmente e a proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Antônio Arcanjo de Oliveira, presidente da Câmara. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas, Prefeitura Município da Lapa, o processo é 197-06812. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade, ressalvando a falta de aporte para o regime próprio da Previdência Social. Fez ainda recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a diretoria. E eu acompanho as manifestações uniformes no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade, com ressalva das contas do senhor Paulo César Fiat Furiati, prefeito, determinando ao atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva e com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 206-822/12, município de Morretes. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão irregulares, uma vez que os demonstrativos contábeis relacionados na Instrução Normativa 65/2011 foram enviados apenas com a assinatura do gestor, faltando a assinatura do contador e do responsável pelo controle interno. E, além disso, a publicação do balanço patrimonial não está legível. Sugeriu a aplicação de multa administrativa. A unidade técnica fez ainda ressalvas às contas, recomendações, bem como a aplicação de multa em razão da entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. O Ministério Público acompanhou a diretoria. Foi determinada a intimação do interessado para que pudesse apresentar os demonstrativos contábeis devidamente assinados, bem como o comprovante legível da publicação do balanço patrimonial, visando regularizar o único item tido por irregular nestas contas, mas apenas de regularmente intimado, não houve qualquer resposta por parte do gestor. Assim, acompanha as manifestações uniformes no sentido que seja emitido parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Hamilton Paulo da Silva, prefeito do município, que sejam aplicadas ao gestor as multas sugeridas pela irregularidade das contas e pela desobediência ao prazo regulamentar para entrega do 6º bimestre do sistema SIM-AM, com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, constando na minha pauta, agradeço a Vossa Excelência e os demais membros desta Câmara.
Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, e concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Fábio de Souza Camargo. Senhor Presidente, conselheiro Nestor Batista, senhor Procurador, conselheiro Caio, auditor Gabriel, senhoras e senhores, trago para iniciar o processo número 28936812, prestação de contas de transferência. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Pedro do Paraná. Trata-se do processo de prestação de contas de transferência voluntária, cujos recursos foram transferidos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de São Pedro do Paraná, mediante termo de cooperação técnica financeira celebrado entre aquela instituição e a Secretaria de Estado de Educação, no valor de R$ 231.601,89, tendo por objeto a conjugação de esforços para assegurar a oferta da educação básica na modalidade de educação especial para alunos com necessidades educacionais especiais. A Diretoria de Análise de Transferências por intermédio da Instrução 1607-13, considerando que a entidade recolheu o valor equivalente à ausência de aplicação financeira dos recursos, sanando a única irregularidade apontada na instrução processual, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 7.989-13, também se manifestou pela regularidade das contas com ressalva. Ante o exposto, acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público de Contas e, com fundamento no artigo 247 do Regimento Interno e na uniformização da jurisprudência número 8, apresento proposta de voto pela regularidade das contas com ressalva. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo número 13017612, prestação de contas anual, Câmara Municipal de Roncador. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Roncador, referente ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Edilson José Pietroski. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 2016-12, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 9.484-12, manifestou-se pela regularidade das contas. Ante o exposto, acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 16, primeiro da Lei Complementar número 113.5, para que as contas sejam julgadas regulares. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo número 14.702812, assunto prestação de contas anual, origem Câmara Municipal de Umuarama. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Umuarama, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Marcelo Derunusson Nelly. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 2972-12, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 5.337-13, manifestou-se pela regularidade das contas. Ante o exposto, acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 16.1 da Lei Complementar número 113/05 para que as contas sejam julgadas regulares. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo número 18.4446/12. Prestação de contas anual. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Nova Cantu. Trata-se da prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Nova Cantu, referente ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade de Vandira Rodrigues de Oliveira Manco.
A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 241/13, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando, contudo, as seguintes divergências. Primeiro, entre os valores do ativo e do passivo permanente do balanço patrimonial constantes do SIM-AM e aqueles lançados na contabilidade. Segundo, entre o saldo da provisão matemática previdenciária e o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Adicionalmente, apresentou proposta de recomendação para a entidade adequar o seu sistema de contabilidade ou proceda aos ajustes necessários no SIM-AM com o objetivo de harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.395/13, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 16 segundo da Lei Complementar número 113/05, para que as contas sejam julgadas regulares, com ressalva das seguintes divergências. Primeiro, entre os valores do ativo e do passivo permanente de balanço patrimonial constantes no SIM-AM e aqueles lançados na contabilidade. E, segundo, entre o saldo da provisão matemática previdenciária e o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Apresento ainda recomendação para a entidade adequar o seu sistema de contabilidade ou proceda aos ajustes necessários no SIM-AM com o objetivo de harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 2580012. Prestação de contas anual. Câmara Municipal de Godoy Moreira. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Legislativo Municipal de Godoy Moreira, referente ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Rubens Martins de Oliveira. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 2116/12, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 3.255/13, manifestou-se pela regularidade das contas. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 16.1 da Lei Complementar 103/05, para que as contas sejam julgadas regulares. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 12.2417/11. Prestação de contas do prefeito municipal. Município de Marialva. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Executivo de Marialva, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Edgar Silvestre, 1/1/2009, 23/6/2010 e 14/7/2010 a 31/12/2012, e do senhor Valdemir Abílio de Brito, 24/6/2010, 13/7/2010. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 755/13, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor, ressalvando, contudo, a divergência constatada entre os valores do ativo e do passivo permanente do balanço patrimonial constantes do SIM-AM, aqueles lançados na contabilidade. Adicionalmente, apresentou recomendações para que o município adote medidas. Primeiro, para dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. Segundo, para dar andamento à obra do Parque Municipal de Marialva, paralisado desde 31/8/2009, registrando ato contínuo no sistema SIM-AM, módulo de obras públicas. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.579/13, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 28, inciso 1º e 3º da Lei Complementar número 113/05, para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando, contudo, a divergência constatada entre os valores do ativo e do passivo permanente no balanço patrimonial constantes do SIM-AM e aqueles lançados na contabilidade.
Adicionalmente, para que seja recomendado ao Poder Executivo de Marialva que adote providências no sentido de dar: primeiro, efetividade e execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual e, segundo, andamento à obra do Parque Municipal de Marialva, paralisada desde 31/8/2009, registrando o ato contínuo no sistema SIM-AM, módulo de obras públicas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 19.1370/12, prestação de contas do prefeito municipal, município de Icaraíma. Trata-se de prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Icaraíma, referente ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Paulo Queiroz Souza. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 3.322/12, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor. Todavia, apresentou recomendação para que o município adote medidas visando dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 2675/13, manifestou-se pela regularidade das contas. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto, com fulcro no artigo 28, primeiro da Lei Complementar número 113/05, para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas, recomendando-se, ainda que o Poder Executivo adote medidas visando dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 20.0875/12, prestação de contas do prefeito municipal, município Telêmaco Borba. Trata-se da prestação de contas anual do Poder Executivo do Telêmaco Borba referente ao exercício financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Eros Danilo Araújo. A Diretoria de Contas Municipais, por intermédio da Instrução 629/13, ante a inexistência de irregularidades materiais, manifestou-se pela regularidade das contas do gestor, ressalvando, contudo, a falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios trabalhistas notificado entre 4/5/2000 e 1/7/2010, os quais somente foram pagos no exercício de 2012. Adicionalmente, apresentou recomendação para que o Poder Executivo adote medidas para dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.912/13, manifestou-se pela regularidade das contas com ressalva. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público de Contas e apresento proposta de voto com fulcro no artigo 28, inciso 1º e 3º da Lei Complementar número 113/05, para que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, recomendando ainda que o Poder Executivo adote medidas para dar efetividade à execução do orçamento nos termos do que foi estabelecido no respectivo plano plurianual. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço, não tenho mais processo. Agradeço a Vossa Excelência, Senhor conselheiro presidente. Fábio Camargo, Por gentileza. e concedo a palavra ao Por um lapso eu conselheiro. deixei de relatar um processo e eu solicitaria autorização para relatá-lo. Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo. Então é o que eu fiquei de relatar, é 166-573-13, município de Rio Negro. Prestação de contas do exercício financeiro 2012, campanha das administrações, as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, no sentido de que se emita parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Alceu Ricardo Chavarowski, prefeito. Obrigado. Em discussão. Aprovado. E concedo a palavra à Sua Excelência, neste dia consagrado a Sisto II, ao auditor Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 183-112-10, que trata da prestação de contas do senhor Dalvo Lúcio Moreira, prefeito de Rancho Alegre, em 2009. As manifestações são uniformes, no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade e a proposta do relator. Está em discussão. Aprovado.
Processo 144.704/2004, prestação de contas do senhor Hernani dos Reis, presidente da Câmara Municipal de Venceslau Braz, em 2003. O presente processo já havia sido apreciado, conforme acórdão 10.7809 da segunda Câmara. Contudo, por meio de recurso de revista, o responsável obteve a declaração de nulidade do acordo anterior, razão pela qual o processo tramitou novamente. E nessa segunda rodada de tramitação, as manifestações são uniformes pela regularidade com ressalva, tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público são nesse sentido, em razão de incremento de 11,46% de despesas com pessoal em relação ao exercício anterior, tendo sido observados todos os demais limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, descumprido e, portanto, a norma transitória, e conforme jurisprudência do tribunal, eu acompanho as manifestações no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo 145.353/2007, prestação de contas da senhora Rosa dos Santos e do senhor Edson Mandelli Stumpf, diretores do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita, nos períodos complementares de 2006. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça número 5. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela regularidade com ressalva em razão dos seguintes fatos: a entrega da prestação de contas eletrônica com atraso e falta de recolhimento dos juros e correções legais referente ao repasse intempestivo dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS. Em razão do atraso no encaminhamento da prestação de contas eletrônica, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinam pela aplicação da multa aos responsáveis, conforme previsão no artigo 87.3 da Lei Complementar 113/2005. Em relação ao atraso, o atual responsável declarou, a peça 45, que houve problemas técnicos no sistema operacional do Foz Habita, gerando dificuldades para o fechamento do exercício, elaboração de relatórios contábeis e, consequentemente, para a apresentação da prestação de contas. Verifique que a presente prestação de contas foi protocolizada neste tribunal em 30/3/2007, observando, portanto, o prazo de 2 de abril de 2007 estabelecido por este tribunal para a apresentação da prestação de contas. O atraso em meio eletrônico não evidenciou prejuízo à análise pelo tribunal, razão pela qual entendo que esse atraso pode ser convertido em causa de ressalva, dispensando a aplicação de multa. Em relação ao recolhimento tempestivo de valores ao INSS, o responsável apresentou empenhos, guias da Previdência Social e extratos bancários referentes à conciliação bancária. A Diretoria de Contas Municipais entendeu que as contas estão irregulares, entendeu pela regularidade dos recolhimentos efetuados. Entretanto, considerando que a intempestividade dos pagamentos gerou correção monetária e juros no montante de R$ 563, a unidade técnica, em face dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economia processual, opina pela conversão da ressalva, da possível irregularidade em causa de ressalva. Eu acompanho, nesse ponto, a unidade técnica e o Ministério Público proponho a regularidade com ressalva das contas em razão dos dois fatos, em razão apenas desse fato, e também em razão do atraso na prestação eletrônica, mas considerando que a prestação de contas final foi tempestivamente apresentada e tendo em vista ainda as justificativas apresentadas, proponho a regularidade com ressalva sem aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. Processo 406.087/2005, tomada de contas extraordinária instaurada para apuração de responsabilidade do senhor Nelson José Turek, prefeito de Campo Mourão, em 2005, em razão da ausência de implemento de determinações exaradas no Acórdão 10/2008 da Primeira Câmara. A decisão apreciou o relatório de inspeção realizado no âmbito do município com o intuito de verificar a prática de terceirização de serviços de saúde por parte do Poder Executivo de Campo Mourão. A Primeira Câmara expediu as seguintes determinações: 1. Realizar concurso público para o provimento dos cargos do quadro efetivo, optando pela terceirização de ações de serviço de saúde somente em caráter complementar. 2. Verificar as sessões dos servidores públicos municipais. 3. Vedar a participação dos servidores públicos nos convênios e contratos realizados pelo município. 4. Propor a edição de lei municipal específica sobre os critérios de credenciamento, vedando a participação dos servidores públicos efetivos. 5. Propor a edição de lei específica dispondo sobre a contratação de profissionais da saúde, uma vez que o município trava convênio com diversos hospitais.
Após a concessão de prazo para que efetivamente fosse demonstrado o cumprimento do acórdão, a outra Diretoria de Controle de Atos de Pessoal expôs à peça 173 as dificuldades do município no cumprimento integral das determinações consignadas no acórdão 1008 da Primeira Câmara e reforçadas no acórdão 203509 da Segunda Câmara. Considera, sobretudo, a complexidade dos comandos e o tempo transcorrido após o trânsito em julgado da decisão. Contudo, atesta que o gestor está adotando as medidas veiculadas no decisum para a correção das inconsistências verificadas. O Ministério Público de Contas corrobora o opinativo da unidade técnica. Peça 175. Eu faço a minha análise. De fato, conforme se extrai da justificativa da peça 83, o município de Campo Mourão tomou providências para a regularização das falhas verificadas na inspeção. E aí eu trago cada medida adotada quanto às admissões realizadas para a consecução de programas instituídos pelo governo federal. O município obteve decisão judicial de suspensão de liminar para mantê-las. Os credenciados efetuados para a área de saúde foram cancelados, os credenciamentos, assim como os contratos firmados com médicos, ortopedistas e terapeuta ocupacional que prestavam serviço desde 2003. Sobre o credenciamento do perito médico, senhor Moacir Ciula Porciúnculo, que à época, e assim, senhor presidente, se Vossa Excelência e os demais conselheiros me permitirem, eu trago aqui a análise de cada um dos fatos, mostrando que, em relação à maior parte deles, o município adotou medidas. E, se Vossas Excelências me permitem, eu salto a análise de cada um desses fatos, mas acompanho, então, a unidade técnica e o Ministério Público para, leio a parte final, diante de todo o exposto, acolho as justificativas apresentadas para considerar adimplido o acórdão 1008 da Primeira Câmara e, consequentemente, determinar a baixa de responsabilidade do senhor Nelson José Turek nos termos do artigo 514 do Regimento Interno deste Tribunal. Em atenção às sugestões uniformes da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas, proponho que este colegiado encaminhe à presidência do tribunal proposta de inclusão do município de Campo Mourão no plano anual de fiscalização, medida que deverá ser implementada a critério do senhor presidente, mas encaminhada por esta Câmara. Está em discussão. Aprovado. Processo 413-49509, prestação de contas de transferência voluntária, convênio celebrado entre o Instituto de Ação Social do Paraná e o município de Juranda, formalizado por meio do termo de convênio 268/2006, no valor de R$ 28.800, tendo por objeto ações relativas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal. Conclusivamente, após a análise das justificativas, Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão de atraso na apresentação da prestação de contas, sugerindo ainda a aplicação de multa. Conforme aponta a Diretoria de Análise e Transferência, peça 52, a prestação de contas por força do artigo 35 da Resolução 3 de 2006 deveria ter sido protocolizada em 30 de abril de 2009, contudo foi apresentada em 4 de setembro daquele ano. A responsável, a peça 34, alega que o atraso foi ocasionado em razão da emissão do termo de cumprimento de objetivos pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, peça 12, folha 96, somente em 27 de julho de 2009, data posterior ao prazo de apresentação da prestação de contas. Os documentos estão apresentados comprovando que, de fato, a Secretaria Repassadora dos Recursos somente emitiu o termo naquela data posterior, fato que, portanto, não pode ser imputado à responsável, e por essas razões eu acolho a justificativa e proponho a regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Processo 287-113-12, aposentadoria da senhora Dirce Honório Bernini, auxiliar de Serviços Gerais do município de Marialva. A diretoria jurídica entende que a inativação do servidor ocorreu em observância dos dispositivos legais, razão pela qual opina pela legalidade do registro. Por sua vez, o Ministério Público corrobora o parecer da unidade técnica, manifestando-se pela legalidade e registro do ato. Por fim, observo que foi paga a multa proporcional ao dano gerado pelo atraso no encaminhamento da documentação antes de qualquer definição sobre o fato. Eu proponho, portanto, a legalidade de registro da presente inativação, do presente ato de inativação. Em discussão, aprovado. Processo 831-980-12, revisão de proventos da pensão da senhora Salete Moura Soares Resner,
para obter novo enquadramento salarial de acordo com a Lei Municipal 892 de 2012. A diretoria jurídica manifesta-se pela negativa de registro, não sendo possível extrair dos autos o motivo da revisão, nem mesmo se a pensão em questão está entre aquelas que gozam do benefício da paridade. A diretoria de controle de atos pessoal, a peça 21, e o Ministério Público, a peça 24, manifestam-se no sentido de que o tribunal não conheça dos presentes autos. Fundamentam seus pareceres no artigo 71.3 da Constituição da República, que preceitua que os atos de revisão de aposentadoria, reformas e pensões só serão submetidos ao Tribunal de Contas quando alterarem o fundamento legal. Entendem que, no presente caso, não há revisão de proventos, não há alteração do fundamento legal, uma vez que o ato submetido à análise concede apenas a recomposição do valor do benefício, configurando mera adequação do valor dos proventos em observância à paridade constitucionalmente garantida, sem alteração do fundamento. Eu acompanho as manifestações no sentido de que o tribunal não conheça do presente processo e determine o encerramento do processo e o arquivamento dos autos. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Sérgio Valadares, e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tem o protocolo 236-150-03, Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais, 2002. A DCM, em 2012, concluiu pela irregularidade. Balancetes mensais, falta de identificação e assinaturas dos responsáveis e do contador, não apresentação da cópia da portaria de designação do responsável pela emissão do termo de conferência de caixa, documentos emitidos pelos bancos, firmados por agentes competentes para tal, informando todas as contas correntes, movimentadas ou não no exercício, saldo em 31/12/2002 e os valores em aplicações financeiras naquela data. Apesar do documento emitido pelo banco ter sido apresentado, nele não consta confirmação de documentos emitidos pelos bancos. Não consta confirmação emitida pelo agente competente dos valores disponíveis. Quarto, extrato anual emitido por instituição financeira sem a indicação do banco emissor do documento, de modo que não há plena comprovação dos rendimentos de aplicações financeiras em 2002. Ainda após ressalva relativamente ao fato da contadora do município não constar no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas no site do TC. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas, acompanhando a DCM, e a proposta do relator é pela irregularidade do Consórcio de Saúde dos Campos Gerais, exercício 2002, de responsabilidade do senhor José Tibagi de Melo. Em discussão, aprovado. O protocolo 184-220-05, prestação de contas de 2004, Companhia de Habitação de Foz do Iguaçu. A DCM é pela irregularidade, ausência de cópia da ata geral de acionistas, que deliberou sobre demonstrações financeiras no exercício de 2004, insuficiência de dados em relação aos créditos a recuperar. Após 2 oportunidades de defesa, a Diretoria de Contas Municipais, consoante a instrução, considerou regularizado o item ausência da cópia da ata da Assembleia, mas manteve a irregularidade no tocante à insuficiência de dados em relação aos créditos a recuperar, relação nominal dos devedores inscritos no ativo circulante e realizável a longo prazo, importância dos débitos e respectivas datas de vencimento, vez que a entidade apresentou justificativas, sem, no entanto, sanar a compulsória ausência de descrição de dados e documentos. O Ministério Público, portanto, acompanhando a DCM pela irregularidade
e a proposta do relator é pela irregularidade da Companhia de Habitação de Foz do Iguaçu, ano 2004, responsabilidade do senhor Omar Inácio Rodem, diretor-presidente. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 189-358-09, Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário de Pontal do Paraná, exercício 2008. A DCM, em instrução 1233/2013, concluiu pela regularidade com ressalva das contas sob exame, em face do atraso na entrega do módulo eletrônico da prestação de contas. Entrega do sexto bimestre do sistema SINHA-M registrada através do protocolo virtual de número na data de 29/4/2009. Tal conduta, segundo a DCM, enseja a aplicação de multa do 87.2b da Lei 113/05 no valor de R$ 691,13. O Ministério Público é pela regularidade e aplicação da multa. A proposta do relator é pela emissão de parecer prévio no sentido de indicar regularidade com ressalva das contas do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário de Pontal do Paraná, exercício de 2008, em virtude do atraso na remessa dos dados eletrônicos do SINHA-M. Muito embora a DCM tenha indicado descumprimento do prazo estipulado para a entrega da prestação, atinente ao sexto bimestre do fim do exercício, 30 de janeiro de 2009, após esclarecimentos verbais da equipe técnica da unidade, verifico que há desproporcionalidade para a aplicação da sanção pecuniária prescrita no 87 da Lei 113/05 ao gestor do consórcio, vez que o módulo eletrônico do processo foi apresentado anteriormente ao prazo de entrega da prestação de contas, expirado em 30/4/2009. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 114.650/09, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Arapongas, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade do presidente Sérgio Onofre da Silva. A DCM, por meio de instrução, manteve opinativo de julgamento pela irregularidade das contas em face do recebimento de verbas indenizatórias para sessões extraordinárias, vedação esculpida na Emenda Constitucional 53/2006. Tal conduta culminou no pagamento de subsídio a maior em relação ao legalmente permitido. A DCM declarou, contudo, como regulares os itens: abertura de créditos adicionais, divergências nos ajustes efetuados na conciliação bancária e chefia do controle interno municipal, exercida por servidor ocupante de cargo em comissão. Há uma relação dos nomes dos senhores vereadores e dos valores que devem ser devolvidos, todos na ordem de 13.418,06. O Ministério Público é pela irregularidade. Eu tenho uma proposta a trazer ao plenário, porém, fui lembrado hoje, e gostaria que todos o fossem, não é? Ao vivo e em cores pela internet, pelo Dr. Sérgio Valadares, que faz uma observação quanto a uma manifestação deste tribunal no mês de novembro, num voto trazido pelo auditor Ivens Scherper Linhares, e que foi votado por unanimidade nesse plenário. Então, antes de apresentar o meu voto, eu gostaria de ouvir, se não houver objeção, o nosso auditor, até porque é possível
acompanhá-lo, haja vista que sempre traz uma inteligência para os nossos votos. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como Vossa Excelência lembrou, eu já havia adiantado a Vossa Excelência. Eu tive vista desse processo e concluí que havia realmente uma falha, que foi o recebimento pelos senhores vereadores pela realização de sessão extraordinária. Quando a lei municipal foi aprovada, ela previa o pagamento por sessões extraordinárias, como permitia a Constituição da República. Ocorre que 2 anos depois, um tempo depois, veio a emenda constitucional número 50, que vedou o pagamento dessas sessões extraordinárias. Essa decisão, lembrada pelo conselheiro Nestor Batista, também se refere ao mesmo município, e o tribunal permitiu que fosse dado um prazo para que houvesse o recolhimento, né, ficando sobrestado o julgamento, e definido também que o não pagamento importaria o vencimento antecipado e a irregularidade das contas daquele vereador que não adimpliu esse compromisso de proceder ao recolhimento parcial nos termos da própria lei municipal, que permite, nesses casos de débitos em relação ao município, esse parcelamento. Então, eu estou apenas propondo que seja adotado o mesmo entendimento, e quem juntou essa decisão foi o próprio interessado, né, que essa decisão está nos autos. Eu me lembro também de já ter feito essa proposta e sido proposta nessa linha e ter sido acatada, porque acaba que é bom, porque há um ressarcimento efetivo ao município e também os vereadores não são prejudicados. Então, rapidamente, é isso. Eu agradeço ao conselheiro Nestor Batista. Então, eu vou colocar ao plenário para o julgamento, após ouvir o doutor Valadares. Eu apenas tinha deixado de mencionar o nome dos vereadores, mas para que não surja uma outra dúvida, não é? De repente, eu não sei quais são os vereadores, meu nome não foi trazido ao plenário, então eu não tenho que recolher nada, fica apenas o presidente da Câmara. Então, as contas são de 2008, a responsabilidade de Sérgio Onofre da Silva, e os vereadores são Oswaldo Simões de Melo, Maria Aparecida Domingues, Wilson Aparecido Xavier, Ademir Galo Esplendor, José Fernandes da Paz Neto, Adalto Fornazieri, Leandro Luiz Camparotti, Rubens Franzin Manuel, Silvino Andrzejewski Júnior, Leandro José da Costa e Sérgio Onofre da Silva, o presidente à época. Os valores são de 13.418,06, enquanto que para Leandro José da Costa, 563,23, e Sérgio Onofre da Silva, o presidente, 15.631,25. Eu normalmente não gosto de expor os nomes, mas se não o fizer, de repente há um recurso e nenhum teve o nome apresentado. Então, verificando o exposto pelo doutor Valadares e também a conta votada em 2007, relatada pelo auditor Ivens Linhares, e julgado pela segunda Câmara, acórdão 37.3212, a proposta que trago, e considerando manifestações da DCM e do Ministério Público. Primeiro, considere irregular o pagamento de sessões extraordinárias nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro de 2008, cabendo a devolução aos cofres municipais de Arapongas, conforme planilha, com incidência de encargos previstos no artigo 420, parágrafo 1º do Regimento Interno, pelo presidente da Câmara de Arapongas e individualmente por parte de cada um dos vereadores, ficando o mesmo presidente da Câmara solidariamente responsável pelo recolhimento integral de todos os valores, nos termos definidos pelo acórdão 154207 do Tribunal Pleno. 2. Defira parcialmente o pedido de parcelamento formulado pelo gestor
da prestação de contas da Câmara Municipal de Arapongas, exercício de 2008, pedido na peça 87, em 24 meses, na forma do artigo 502 do Regimento Interno, com vencimento no dia 5 de cada mês, com prazo de 10 dias a partir dessa data, para a comprovação mensal do adimplemento das parcelas devidamente discriminadas, sob pena de serem julgadas irregulares as contas, com vencimento antecipado do saldo devedor, conforme previsto no parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Terceiro, suspenda o processo por prazo idêntico ao parcelamento. Quarto, determine a remessa dos autos à diretoria de execuções para a elaboração dos cálculos e intimação do gestor para que providencie o pagamento das parcelas, ficando também ele responsável pela intimação dos demais vereadores para que procedam nesse mesmo sentido. Essa é a proposta que trago, coloco para a deliberação do plenário. Não sei se fui fiel, doutor Valadares, à observação de Vossa Excelência. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 327-2904 do município de Faxinal, senhor presidente, tomada de contas, por conselheiro Caio Márcio. Por economia de tempo, eu solicitaria vista desse processo. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência. 191.468.09, Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, exercício 2008 para manutenção da educação especial. A DAT, em derradeira manifestação, verificou que a impropriedade atinente ao plano de aplicação não gerou qualquer prejuízo ao erário, bem como houve apresentação do termo de cumprimento de objetivos por parte do órgão repassador, motivo pelo qual conclui pela regularidade com ressalvas. Pugna ainda a DAT pela aplicação da multa do 87.4G da Lei 113/2005, no valor de R$ 1.382,28, ao senhor Jerônimo Branco de Camargo, em razão do descumprimento parcial do plano de aplicação. O Ministério Público pela irregularidade das contas, sem prejuízo da adoção das medidas propostas pela DAT. Em que pese a manifestação do parquê, entendo que a presente conta deve ser aprovada com ressalva, pois os objetivos constantes do termo do convênio referentes ao mesmo período foram atingidos do ponto de vista pedagógico, conforme atestado pela Secretaria de Estado da Educação. Portanto, a proposta é pela regularidade, com ressalva, das contas do convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Foz do Iguaçu, de responsabilidade do senhor Jerônimo Branco de Camargo, em vista do descumprimento parcial do plano de aplicação. Aplicação da multa no valor de R$ 1.382,28 ao responsável Jerônimo Branco de Camargo. Está em discussão, está aprovado. O 207.186.09, prestação de contas de transferência voluntária, repassada pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Salto do Itararé, em 2007, para o transporte escolar. A DAT, após 4 oportunidades para a defesa, verificou que remanesceram irregularidades. Ausência de procedimento licitatório para a aquisição de pneus, existência de débitos autorizados no valor de R$ 32.800, com destino incerto, pagamento de taxas bancárias referentes a cheques sem fundo, no valor de R$ 18,55,
Pareceres da unidade gestora e da Secretaria da Educação desfavoráveis à aprovação desta prestação de contas. Quanto ao atraso de 375 dias, entende-se que este item deve constar como ressalva às contas. A Diretoria de Análise de Transferências ainda recomenda isto em 2013. Recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 32.825,71, devidamente corrigidos, solidariamente pelo município de Salto do Itararé e pelo senhor Selmo Adalberto de Carvalho, ao Tesouro do Estado. Aplicação da multa do 87.4A no valor de R$ 1.382,28 ao senhor Selmo Adalberto de Carvalho, representante legal do município de Salto do Itararé à época, em face do atraso de 375 dias na apresentação da prestação de contas. Inclusão do nome do senhor Selmo Adalberto de Carvalho no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público é pela irregularidade das contas, com a cominação de sanções. A proposta que trago pela irregularidade das contas de transferência entre a Secretaria de Estado da Educação e o município de Salto do Itararé, de responsabilidade do senhor Selmo Adalberto de Carvalho. Aplicação da multa do 87.4A no valor de R$ 1.382,28 ao mesmo Selmo Adalberto de Carvalho pelo atraso. Recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 32.825,71, devidamente corrigidos, solidariamente pelo município de Salto do Itararé e pelo senhor Selmo Adalberto de Carvalho, em razão da ausência de comprovação das despesas e do processo licitatório. Inclusão do nome do senhor Selmo Adalberto de Carvalho no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 459-53309, Unespar, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, exercícios 2008-2011, para a implementação de infraestrutura de pesquisa. A DAT, pela instrução, vai na linha da regularidade com ressalva. Houve atraso de 210 dias e aplicação da multa. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, aplicação da multa. Ao senhor Vanderlei Garcias Sanches, em razão do atraso de 155 dias e não 210 na apresentação das contas. Por tal motivo, determina a aplicação da multa do 87.3B no valor de R$ 691,13 ao senhor Vanderlei Garcias Sanches. É Garcias mesmo, conselheiro Fábio. Está em discussão, está aprovado. O 109.621, município de Paranacite, Secretaria de Estado da Educação, transferência para Paranacite, 13.583,42, exercício 2009, também para o transporte escolar. A DAT, na instrução pela regularidade em exame, Ministério Público, opinou por diligência ao órgão repassador
a fim de que ateste expressamente que fiscalizou a aplicação dos recursos e ainda que os serviços de transporte escolar da rede estadual estão dentro de condições de boa qualidade e segurança. No mérito, ressalvada a superveniência de fatos novos, vencida a preliminar, concluiu pela irregularidade das contas. Mediante despacho, remeti os autos à DAT para que se manifestasse sobre o contido no parecer ministerial. Mediante instrução, a DAT manteve seu opinativo pela regularidade das contas, ao entender que houve acompanhamento e fiscalização da execução do convênio por parte do concedente. Assim sendo, a manifestação da DAT é acompanhada pelo relator pela regularidade das contas neste repasse da Secretaria da Educação ao município de Paranacite, responsabilidade do senhor Mário Shideu Yamamoto. Em discussão, aprovado. O protocolo 262.055-10, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Umuarama, exercício 2008, a DAT concluiu pela irregularidade, em face de utilização de conta bancária diversa do previsto na legislação correspondente, lançamento de despesas fora da vigência do convênio. Recomendou ainda recolhimento parcial dos recursos no valor de 13.510, devidamente corrigidos solidariamente pela APMI de Umuarama e pelas gestoras senhoras Neuza Sidneia Mota e Sandra Maria Belfiore Gambarim. Aplicação de multas às gestoras do convênio com base no 87.4G da Lei 113.05. Inclusão do nome da senhora Neuza Sidneia Mota, também da senhora Sandra Maria Belfiore Gambarim, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público nada tem a opor à proposta de irregularidade. E a proposta do relator é pela irregularidade das contas de transferência voluntária da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Umuarama, de responsabilidade da senhora Sandra Maria Belfiore Gambarim, presidente no período de 1/1/08 e 14/9/08, e da senhora Neuza Sidneia Mota, no período de 15/9/2008 a 15/9/2010, em razão das irregularidades alcançadas pela análise da DAT. Recolhimento parcial dos recursos no valor de 13.510,76, solidariamente pela Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Umuarama e pela senhora Neuza Sidneia Mota, ex-presidente, em razão da existência de despesa fora da vigência do convênio. Aplicação de multa à senhora Sandra Maria Belfiore Gambarim, presidente da entidade, no ato de assinatura do convênio, no valor de R$ 1.382,26, com base no 87.4G da Lei 113/2005, em razão de utilização de conta bancária diversa do previsto nas normativas de convênios. Inclusão do nome das senhoras Neuza Sidneia Mota e da senhora Sandra Maria Belfiore Gambarim no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. Me lembra bem o senhor procurador, como a Associação, Instituto de Deficientes, APMI, é difícil, não é, você propor a pena, mas
antes que você seja penalizado, né? O protocolo 608-370-11, Instituto Mar e Vida, transferência voluntária, conselheiro Caio Márcio. Eu solicitaria, com sua permissão, vista desse processo. Sem a minha permissão, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 165-891-12, antes de relatá-lo, eu quero destacar a visita do sempre brilhante e destacado consultor deste Tribunal de Contas, do Willio Luiz Bento, acompanhado por uma forte delegação, e desejando a todos que sejam muito bem-vindos. E ao doutor Willio que compareça mais vezes a esse tribunal e principalmente a esse plenário da segunda Câmara. E também o Major Wellington Hatch, que realiza um excelente trabalho nesta região do Centro Cívico. Sejam bem-vindos todos. Este protocolo 165-891, município de Paranacite, uma transferência voluntária da Secretaria de Educação ao município de Paranacite em 2011 para o transporte escolar. A DAT opina pela regularidade, o Ministério Público pela regularidade, propõe aplicação de multa em face do atraso e o relator acompanha as manifestações pela regularidade e pelo atraso aplica a multa de R$ 138,23 ao senhor prefeito Mário Shideo Yamamoto. Em discussão, aprovado. O protocolo 276-383-12, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carambeí, exercício de 2011, é uma transferência voluntária repassada pelo município de Carambeí à APAI, no valor de R$ 117.544. A DAT opina pela irregularidade em razão da ausência do relatório de execução de transferência voluntária, ausência de extratos bancários, ausência do parecer e do ato de designação da UGT, Unidade Gestora, ausência da declaração de guarda e conservação de documentos. A DAT ainda recomendou recolhimento integral no valor de R$ 117.544, solidariamente pela APAI de Carambeí e pelo senhor Ricardo Vinícius Lopes Enevan, e a inclusão do nome do senhor Ricardo Vinícius Lopes Enevan no cadastro de responsáveis com contas irregulares. O Ministério Público opina pela irregularidade da presente prestação de contas de transferência. O pessoal pegou pesado nessa, hein? Doutor Willio, a DAT está terrível. Doutora Sandra não está deixando por menos. A proposta, portanto, que traga ao plenário, acompanhando a diretoria e o Ministério Público, pela irregularidade, devolução de R$ 117.544,20 devidamente corrigidos, solidariamente pela APAI de Carambeí e pelo senhor Ricardo Vinícius Lopes Enevan. Aplicação da multa também ao senhor Ricardo Enevan, com base no 87.1b, no valor de R$ 138,23, em razão da ausência de encaminhamento no prazo fixado de documentos e ou informações solicitados. Inclusão do nome do senhor Ricardo Vinícius Lopes Enevan no cadastro dos responsáveis com contas irregulares. Relatório e voto, que coloco em discussão, está aprovado. O 381.667.12, município de Boa Esperança do Iguaçu.
transferência voluntária da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude ao município, no valor de R$ 29.350 em 2008, DAT pela regularidade com ressalva. Houve recolhimento. Ministério Público pela regularidade com ressalva. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, em razão da ausência de aplicação Não, esse eu vou votar pela regularidade. Foi devolvido o valor da aplicação de R$ 1.137,58. Eu proponho ao plenário pela regularidade. Está aprovado. O protocolo 119.310, aposentadoria voluntária da servidora Juliana Oliveira Jones, no cargo de agente de apoio AGH-NA2, inativada pela Resolução de Aposentadoria 32, de 22/1/2007, contando com 31 anos, 5 meses e 21 dias no tempo de contribuição e 61 anos de idade, de conformidade com o artigo 3º, 123, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005. A Diretoria Jurídica e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinam, após diligência, pela legalidade e registro da aposentadoria, considerando que o ente previdenciário anexou declaração de não percepção de outros proventos e novo termo de opção firmado pela servidora, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003. No entanto, não houve retificação do ato de inativação, conforme análise técnica e parecer do agente ministerial, vez que configurada restou a impossibilidade de embasamento da aposentadoria no artigo 3º da Emenda Constitucional 4705. Foi preponderante ao exame do ato a necessidade de fundamentação da aposentadoria no artigo 6º da Emenda 4103, e cuja opção da servidora já foi alterada para este dispositivo, conforme documentos. O Ministério Público, através do parecer, opina pela negativa de registro e imputação de multa ao gestor, tendo em vista que o ente previdenciário não retificou a Resolução 0032. Para o Ministério Público, tal retificação se faz necessária, especialmente após uniformização de jurisprudência neste tribunal. Em que pese o parecer do Ministério Público e verificada a juntada de novo documento de opção pela servidora, e não obstante o Paraná Previdência não ter retificado o ato de inativação para o embasamento correto da aposentadoria, entendo que a presente aposentadoria deve ser registrada, pois a servidora, conforme atesta a DIJUR e a DICAP, cumpriu todos os requisitos legais para a sua inativação. Voto, portanto, pela legalidade e pelo registro do ato de aposentadoria 20.974/06, Resolução 32/2007, constantes do processo 119.310/07, da servidora Juliana Oliveira Jonas, com fundamento no artigo 6º da Emenda 4103. Determino que a Resolução 32, pela qual foi concedida a aposentadoria à servidora em comento, seja retificada pelo Paraná Previdência no prazo de 30 dias para constar o embasamento correto, ou seja, o artigo 6º da Emenda Constitucional 4103. Caso não seja atendida a presente determinação, deverá ser aplicada ao gestor a multa de R$ 691,13 do 87.3F da Lei 113/05, pelo descumprimento de determinação deste tribunal. Está em discussão? Está aprovado.
o protocolo 375.585.09, município de Imbituva. Aposentadoria voluntária da servidora Alaís Terezinha Galvão, professora com pós-graduação nível E3, inativada pelo Decreto 3086/2007, contando com 26 anos, 10 meses e 22 dias do tempo de contribuição e 50 anos de idade, em vista de que a interessada preencheu requisitos dispostos no artigo 40, parágrafo 1º, 3º, letra A, combinando-se com o parágrafo 5º deste mesmo artigo da Constituição Federal. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal conclui pela legalidade registro da aposentadoria e aplicação da multa do 87.2A aos gestores Rubens Sander Pontarolo e Celso Kubaski, em face do atraso no envio da documentação em mais de 18 meses. O Ministério Público corrobora com a manifestação da DICAP. A questão suscitada, neste caso, deve prosperar, pois houve atraso na entrega dos documentos por mais de 18 meses. Portanto, os gestores são os responsáveis pelos danos ocasionados por eventual má gestão. Em face de tal conduta, deve ser aplicada a multa do 87.2A da Lei Orgânica deste Tribunal, no valor de R$ 276,45 a cada um dos gestores municipais Rubens Sander Pontarolo e Celso Kubaski. Contudo, tendo em conta a análise do ato de inativação proferida pela diretora ou Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e pelo Ministério Público, e verificada a regularidade do procedimento, voto pela legalidade e registro da Portaria 3086/2007, que concedeu aposentadoria à servidora Alaís Terezinha Galvão. Em discussão. Está aprovado. Protocolo 446/369/10, aposentadoria por invalidez da servidora Olga Maria Neres, auxiliar de serviços gerais em Catanduvas, acometida da enfermidade CID-C53, conforme atestado médico. O ato de inativação foi publicado em 30/7/2010, indicando proventos na ordem de 338,18. A certidão de folha 7 atesta que a servidora possui 28 anos e 5 meses de tempo de contribuição, contando para todos os efeitos legais e para fins de aposentadoria. A diretoria jurídica opinou por diligência origem para a anexação de laudo com fundamentação da aposentadoria da servidora e o enquadramento da enfermidade. Em resposta, o município encaminhou o ofício informando que a servidora pública municipal Olga Maria Neres faleceu em 24/5/2011, sem deixar dependentes, solicitando assim o encerramento do processo de aposentadoria. A Diretoria de Atos de Pessoal concluiu que o processo não deve ser encerrado, pois a aposentadoria foi concedida em 29/7/2010, portanto, produziu efeitos até o falecimento da servidora e deve ser submetida a exame de legalidade para registro. O Ministério Público discordou do opinativo da unidade técnica, pelo julgamento no sentido do registro da aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, por se tratar de doença incurável, conforme laudo médico constante nos autos,
visto que a servidora já faleceu em decorrência da gravidade. O não atendimento pela administração em atender determinações deste Tribunal de Contas deve ser resolvido aplicando as penalidades previstas no 85, 87 e 89 da Lei 113/05. A proposta que apresenta ao plenário, pelo registro do Decreto 67/2010, que concedeu aposentadoria por invalidez à servidora Olga Maria Neres, aplicação da multa do artigo 87.3f da Lei Orgânica à gestora Noemi Schmidt de Moura, no valor de 691, em vista do descumprimento de determinação dos órgãos deliberativos deste tribunal. Em discussão. Aprovado. O protocolo 117.51.13, Câmara Municipal de São Jorge do Oeste. Eu peço permissão para retirar de pauta para autuação como embargos declaratórios. O protocolo 839.884.12, município de Londrina, pedido de certidão liberatória para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias referente a vários convênios com o Governo do Estado. A DAT aponta que a entidade está com diversos processos de transferência em atraso quanto às transferências reguladas pelo CIT, Sistema Integrado de Transferências, e enumera os protocolados que estão com atraso. Assim, conforme o artigo 34 da Resolução 28/2011, é vedada a emissão de certidão liberatória em caso de pendência junto ao tribunal. Repito aqui o artigo 34 da resolução. Contudo, ocorre que o Estado do Paraná, por meio de sua Procuradoria Jurídica, impetrou mandado de segurança com pedido liminar junto ao Poder Judiciário, a fim de impugnar instrumentos normativos, instituidores e regulamentadores do CIT. A liminar foi concedida, mas revogada em juízo de retratação e, por fim, restabelecido quando da análise do agravo regimental de número bastante longo interposto pelo Estado do Paraná e julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, que aqui repito. A Diretoria de Execuções informa que o município de Londrina ou Nova Londrina? Nova Londrina, não é? Então peço desculpas ao plenário. Não fui alertado por mim mesmo, mas é Nova Londrina e não Londrina. Então a Diretoria de Execuções informa que o município de Nova Londrina não está apto para receber a certidão liberatória. A Diretoria de Contas Municipais e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, ambas informam que o município está apto. O Ministério Público é pelo indeferimento da certidão liberatória. E a proposta do relator é pelo indeferimento do pedido de certidão liberatória ao município de Nova Londrina, em razão do descumprimento do artigo 290 do Regimento Interno e da Resolução 24/2010 deste Tribunal, em face do atraso nas prestações de contas de diversos convênios, conforme descrito no relatório, e imposições dos acórdãos 137008, 55809, ambos da segunda Câmara. Em discussão? Aprovado. O protocolo 111.344/11,
Trata-se de processo de servidor deste tribunal, Marcos Ramil de Souza Neto, analista de controle, com o intuito de requerer a integração ao cômputo do tempo de serviço, o período em que trabalhou na condição de recibado 1 de 8 de 1973 a 31 de março de 1975, tendo em vista a decisão contida no Acórdão 133612, que concedeu abono de permanência a outro servidor deste tribunal, considerando o tempo de serviço prestado nas mesmas condições. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifestou-se opinando pela contagem na aposentadoria e no tempo para abono de permanência do tempo de serviço prestado pelo servidor como recibado e a consequente retificação da data de inclusão do abono de permanência. Remetidos os autos ao parquê, este manifestou-se por meio de parecer pela ratificação do acórdão para fazer constar que o pedido foi deferido a partir de 17 de 3 de 2011. Em obediência ao princípio da irretroatividade das leis, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, e em conformidade com a informação da diretoria ou da DGP, documento 3 dos autos de número, que informa que esta Casa concedeu abono de permanência pelo acórdão 133612 a outro servidor, levando em consideração o tempo de serviço prestado como recibado, conforme pareceres do Ministério Público e da Jurídica de Números, assim como com base nos princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade. Voto pelo deferimento do pedido, com a consequente contagem na aposentadoria no tempo para abono de permanência do tempo de serviço prestado pelo servidor Marcos Ramil de Souza Neto como recibado, e a consequente retificação da data de inclusão do abono de permanência. Assim, a data inicial da percepção do abono deve ser aquela em que os requisitos foram preenchidos, ou seja, 17 de março de 2011. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 161.619.11, Câmara Municipal de Tunas, do Paraná, prestação de contas de 2010. A Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade em razão de pagamento além dos limites constitucionais para vereadores em exercício no ano de 2010, sobretudo o acúmulo irregular de cargos pelo senhor Alain Isaac Lemos de Lima, como presidente da Câmara, técnico agrícola municipal e presidente do regime próprio de previdência municipal. Excesso no montante de despesas da Câmara, artigo 29-A da Constituição Federal. O Ministério Público, em parecer, não se opôs à conclusão da unidade técnica e também opinou pela desaprovação das contas. Fundamento que, primeiramente, deve ser ressaltado que a entidade não negou a existência de extrapolação dos limites constitucionais de despesas da Câmara, representando o valor de 11.238,09. Apesar disso, pode ser observado que tal excesso deveu-se às obras de reforma do prédio da Câmara Municipal, o que, embora viole dispositivos constitucionais que determinam os limites de gastos, demonstra a inexistência de prejuízo real ao erário. Dessa forma, entendo que o item pode permanecer como ressalva. De forma diversa, contudo, a questão do acúmulo de cargos do senhor Alain Isaac Lemos de Lima viola os comandos constantes da Constituição Federal do artigo 37, 16
da Constituição, repito. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Vale lembrar que tais restrições, apontadas anteriormente, são extensíveis à administração indireta municipal, o que engloba o Instituto de Previdência do município. A proposta que trago, pela irregularidade da prestação de contas da Câmara Municipal de Tunas do Paraná, conforme artigo 24 da Lei Complementar 113/05, combinando-se com o 224 do Regimento Interno, referente ao exercício de 2010, de responsabilidade do senhor Alain Isaac Lemos de Lima. Proponho ainda a inscrição do nome do senhor Alain Isaac Lemos de Lima no cadastro de responsáveis com contas irregulares, conforme artigo 170 da Lei Orgânica e do 517 do Regimento Interno, pois não observou obrigações legais de prestar contas a este tribunal. B. Devolução dos valores pagos a maior ao senhor Alain Isaac Lemos de Lima pelo acúmulo irregular de cargos, que totalizam 28.800, atualizados desde o momento da percepção da remuneração indevida. Está em discussão? Está aprovado. O processo 200.255/12, Câmara Municipal de Autônia, exercício de 2011, DCM, pela regularidade com ressalva, houve uma extrapolação de R$ 402 nos subsídios dos vereadores. Apontou ainda que o relatório de controle interno apontou ressalva quanto aos gastos do Legislativo com folha de pagamento. Observe-se que esta extrapolação não ficou configurada na análise deste tribunal. A DCM excluiu a aplicação da multa pelo atraso na prestação de contas. O Ministério Público opinou pela irregularidade em razão de recebimento de valores por parte do presidente da Câmara. Em análise dos autos, corroboro com o entendimento da DCM contido na instrução, voto pela regularidade com ressalva das contas de Autônia, exercício 2011, responsabilidade de Adão dos Santos. E as ressalvas indicadas são as seguintes: da ressalva apontada pelo controle interno e do recebimento acima do recebimento de valores acima do devido por agentes políticos, no caso, os vereadores, no valor de R$ 402,83. Está em discussão, está aprovado. 142.224/13, Câmara Municipal de Tibagi, 2012, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e o relator também acompanha pela regularidade. Em discussão, aprovado. 162.730/13, Câmara Municipal de Goiuerê, 2012, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e o relator acompanha. Em discussão, está aprovado. O protocolo 207.759/11, município de Fênix, contas de 2010, DCM pela irregularidade, resultado financeiro deficitário
de 10,09 e recomenda medidas. Obra paralisada e dar efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos no PPA e na LOA. O Ministério Público é pela irregularidade com a aplicação da multa e recomendações. A proposta do relator, pela irregularidade das contas, emitindo parecer prévio. Exercício de Fênix 2010, responsabilidade do senhor Altair Molina Serrano. Resultado financeiro deficitário de 10,09. Aplicação da multa ao senhor Altair Molina Serrano, do 874G, no valor de R$ 1.382,28. Recomendo ainda, de acordo com o DCM e pelo Ministério Público, a adoção de medidas administrativas que seguem abaixo. Em discussão, aprovado. Protocolo 209.735.11, município de Paissandu, contas de 2010. Diretoria de Contas Municipais conclui pela irregularidade, em vista do parecer emitido pelo Conselho Municipal de Saúde, indicar incongruências que estão relatadas a seguir. Opinou a DCM pela emissão de recomendações, necessidade de seguimento de obras públicas paradas, efetivação do cumprimento das determinações contidas no programa plurianual e na lei orçamentária. O Ministério Público de Contas também opinou em parecer prévio pela irregularidade. A proposta do relator, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de 2010, responsabilidade de Vladimir da Silva, recomendando ao município que proceda a correta atualização do SINHAM para obras realizadas, recomendação para a adequação dos atos do município ao plano plurianual e lei orçamentária anual, imputação de multa do 87.3, combinando-se com o parágrafo 4º da lei orgânica, ao senhor Vladimir da Silva, no valor de R$ 654,23. Inscrição do senhor Vladimir da Silva no cadastro de gestores com contas desaprovadas, conforme o artigo 517 do Regimento Interno. Está em discussão? Está aprovado. 138.339.12, município de Quatro Pontes, exercício de 2011, contas prestadas pelo prefeito Rudi Kunz. DCM pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e a proposta do relator pela emissão do parecer prévio pela regularidade das contas de 2011 do prefeito de Quatro Pontes, senhor Rudi Kunz, com recomendações. Está em discussão? Está aprovado. O 144.827.12, município Terra Roxa, exercício 2011, o responsável, o senhor Donaldo Wagner. A DCM opinou pela regularidade com ressalva. Teria havido extrapolação no recebimento de subsídios por parte dos agentes políticos. No entanto, houve a devolução dos valores devidamente corrigidos. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva. Ressaltou a possibilidade de despacho saneador. A proposta do relator é para que se emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Terra Roxa 2011,
de responsabilidade dos senhores Donaldo Wagner, prefeito de 1 de 1 de 2011 a 31 de 5 de 2011 e de 1 de 7 de 2011 a 31 de 12 de 2011, e senhor Márcio Reis Garcia, prefeito no período de 1 de 6 de 2011 a 30 de 6 de 2011, em virtude da extrapolação no recebimento, valor devidamente ressarcido. Regularidade com ressalva. Em discussão, está aprovado. 167.479.12, prestação de contas do município de 1º de maio de 2011. A DCM pela regularidade, o Ministério Público também é pela regularidade, e a proposta do relator é pela regularidade das contas do município de 1º de maio, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Jerubal Matusalém. Está em discussão? Amém. O protocolo 184.071.12, município de São Pedro do Iguaçu, 2011. DCM, regularidade com ressalva, em razão do relatório do controle interno possuir indicação de ressalva e ainda há atraso. O Ministério Público acompanha a DCM. A proposta do relator para que se emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do senhor Natal Nunes Maciel, prefeito de São Pedro do Iguaçu. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 195.464.12, município de Porecatu, exercício de 2011, a DCM pela regularidade com ressalva, inscrição da dívida de precatórios e a divergência de 0,37. A DCM ainda manteve recomendação para que a municipalidade adote medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento. O Ministério Público pugnou pela regularidade com ressalva. A proposta do relator é para que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas de Porecatu, exercício de 2011, de responsabilidade do gestor Walter Tenan. E a ressalva é pela falta de inscrição na dívida fundada de precatórios, ainda que seja feita a recomendação segundo a DCM. Está em discussão, está aprovado. A palavra está livre. Peço escusas por ter cansado esse plenário, mas é o dever do ofício. A pauta está, de todos nós, atendida. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 14 de agosto, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.